vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho e hoje é sexta-feira. É um dia muito especial porque afinal de contas a gente escolheu para falar do quê? Carreira de sucesso. E no programa de hoje, a nossa coach de carreira, a nossa Kemishida, trouxe um entrevistado muito especial. Ele é escritor, é editor, é o Carlos Seabra. Bem-vindo aqui à redação da Notícia, Carlos. Prazer. E a Kemi, antes de você contar por que você trouxe o Carlos para cá e qual pauta a gente vai trabalhar, que diferencial o Carlos tem para mostrar para o mundo, que tal a gente fazer a autodescrição de imagem para o nosso público? Vamos lá? Começa por ti? Pode começar. Bem, hoje, apesar do calor, estou com uma camisa preta, uma calça cinza, eu tenho o cabelo enrolado, castanho, tenho os olhos castanhos claros, estou com batom vermelho, estatura mediana e estou com um sapato preto. Acho que é isso. Interessante. Eu sou loura, de olhos verdes, hoje estou com uma camisa de seda com uma predominância branca, mas umas figuras geométricas em triângulos pretos e brancos. E uma calça jeans azul escura. Essa é a minha autodescrição de imagem desta tarde. E você, Carlos, como é que você se descreveria para os nossos amigos? Bom, eu não, ao contrário de vocês duas, eu quase não tenho cabelo, mas eu tenho um pouco de barba. Eu estou usando uma camisa azul escura, umas calças cinza escuras, meus olhos são verdes, uso óculos e é isso. E além de editor e escritor, o Carlos trouxe pra gente aqui de presente um livro. Vocês sabem que eu acho que isso aqui é um tesouro precioso. O Futuro Alcançou, a Escola, o Aluno Digital. E olha que bacana aqui esse livro que ele trouxe pra gente. Por que você trouxe ele aqui, além de editor, escritor? O que tem de diferencial nessa história de carreira para dividir com a gente? Você falou que ia falar do perfil comportamental dele, pediu até autorização antes, né? Você fez análise do perfil dele, é isso? Não, isso eu não fiz, mas não precisa porque eu conheci. Enfim, trabalhamos juntos aí, né, no passado, mas tem dois pontos, por que eu convidei ele? Por dois motivos. Primeiro, pelo perfil dele. Né? Quando a gente fala de carreira, tem alguns aspectos no perfil dele que servem de referência para o mercado, né? Primeiro, eu sou super fã dele porque ele é autodidata, né? É um profissional que vai atrás da informação, se aprofunda, é um excelente editor. A especificidade dele, se me corrija se eu estiver errada, ele é especialista em tecnologia educacional. E aí quando a gente fala, já entrando na pauta, que é sobre aprendizagem lúdica, é a base, né? Uhum. Se hoje os profissionais que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, pessoalzinho de 2010, daqui a pouco tá todo mundo aí, vai ser graças ao hoje. E o hoje, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de tecnologia, mundo digital, toda essa reviravolta que a gente está tendo no mercado de trabalho, ele tem um grande papel aí quando a gente fala de ensino, educação, Brasil, né? A gente tem aí várias mudanças no contexto de educação, então por isso que eu convidei esse menino para cá hoje, por isso. E Carlos, como é que você foi parar no mercado de editor? Como é que você escolheu? Já nasceu assim? Já falou assim, olha, quando eu crescer eu quero ser um editor de livros? Praticamente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na agência de publicidade do meu pai. Eu fazia pestap, que era uma coisa antigamente, antes de existir computador, a gente grudava tudo com papel, fazia fotolito e tal. E começaram a pintar uns trabalhos lá na agência do meu pai, de editoriais, para o Mobral, para a editora Melhoramentos. E aí eu pegava esses trabalhos, porque o resto do pessoal da agência só queria saber de publicidade, e eu não gostava de publicidade. Aí eu acabei, 2 anos depois, indo trabalhar numa editora. Comecei a trabalhar com 16 anos numa editora, e aí cuidava de produção, da parte de arte, fazia revisão, mexia um pouco com tudo, tinha equipa gráfica, aí eu virei editor. Mais tarde, no Senac, eu trabalhei 8 anos no Senac, com tecnologia, eu era coordenador do programa Informática e Educação, eu comecei a descobrir essa coisa do computador, mas sempre com aquela visão de editor. Editor pega a informação e coloca ela de um jeito fácil para as pessoas entenderem. Então até hoje eu me considero um editor por causa disso, embora especializado hoje em dia em tecnologia educacional. Pega a informação e coloca de uma forma que as pessoas entendam. Muitas vezes a pessoa que está escrevendo o livro, ou que até tem conhecimento, ela tem domínio,
mas ela não consegue fazer essa tradução, às vezes sem o auxílio de um editor. Isso, boa parte dos autores tem um original, mas que ele precisa ser trabalhado. No caso de um livro didático, é uma obra coletiva. Precisa de revisores, precisa de gente para checar o conteúdo, fazer mapas, fazer ilustrações, arrumar fotografias. Todo esse trabalho é o conjunto do trabalho editorial. Isso de um livro didático, mas também tem o material editorial na área de literatura infanto-juvenil, onde inclusive eu sou autor de alguns livros infanto-juvenis também. Esse é um lado B, que eu tenho alguns lados, B, C, D. Isso é muito bom, aí explica autodidata, né? O que mais que você quer pontuar disso? Não, o que é bacana, né? Quando a gente falando da pauta, né? Aprendizagem lúdica, né? Nos nossos bastidores, inclusive, a gente está falando do uso de jogos, né? O quanto hoje a criança ou adolescente, né? Não é mais, a gente não está mais no estilo, eu vou chamar, eu não sou pedagoga, eu não sou profissional de educação, então falando do estilo tradicional da minha época de aprendizagem. Hoje é pelo lúdico que você consegue fazer com que o adolescente primeiro tenha atenção e consiga se desenvolver. Então eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre esse processo, a questão de jogos, a gamificação, que é não só no contexto de educação, mas a educação corporativa tem sido cada vez mais utilizada nos últimos anos. E como o pai e a mãe podem ajudar nesse processo. Isso né? já está dentro desse... O futuro alcançou as escolas? Esse livro, eles são 10 artigos de 10 autores diferentes. Eu sou um deles. Eu escrevi sobre aprendizagem lúdica. Os outros escrevem sobre outros aspectos das chamadas metodologias ativas. Metodologias ativas, né? Mas indo a essa questão, eu diria que é o seguinte: as crianças já nascem com um espírito lúdico. O brincar é lúdico, o brincar é um jogo. Tem inclusive um livro do Huizinga, né, que foi editado pela editora Perspectiva, que chama-se Homo Ludens. Quer dizer, mais do que nós sermos o Homo sapiens, aquele que sabe, o Homo faber é aquele que fabrica, nós somos o Homo Ludens, aquele que brinca, que joga. E as crianças, desde pequenas, que elas brincam. Um bebê, ele joga a chupeta no chão porque ele acha divertido a mãe ele pegar a chupeta e ela volta para ele. Ele joga uma segunda vez, ele joga uma terceira. Na hora que ele joga a quarta vez e a mãe não pega, ele tenta uma nova estratégia lúdica, que é abrir o maior berreiro. Aí a mãe fica com pena dele, tá chorando e pega. E com isso ele vai aprendendo as reações, ele começa a perceber o que ele pode e o que ele não pode. Ele percebe que a terceira vez que ele jogar e abrir o maior berreiro, a mãe já não vai dar mais. Vai falar, agora você vai ficar de castigo. Aí ele fala, opa, tem um ponto que eu estou exagerando. Isso é um jogo. Quando um rapaz e uma moça vão ao cinema, e sem querer ele encosta o joelho no joelho da moça, né? Se ela não tira o joelho, ele acha, puxa, a regra do jogo é que ela está permitindo que eu encoste o joelho nela. Será que agora eu vou encostar a minha mão? Isso faz parte do jogo da reprodução humana. As pessoas começam a namorar, é um jogo também, que tem regras que são dadas pela nossa genética, a gente já tem regras que vêm com a gente, hormônios, etc. Tem regras que são da nossa cultura, você pode fazer isso, você não pode, se você é uma moça direita, você não deixa o rapaz pôr a mão no seu joelho na primeira vez que vai ao cinema. Nem encostar no joelho. E talvez não encostar possa, mas isso, e tem as regras próprias, cada um constrói as suas. E aí o rapaz ele vai ver, opa, eu pus a mão, encostei a mão no joelho dela, ela tirou o joelho. Eu voltei uma fase, pensando em termos de um game. Né? Agora eu preciso, talvez eu só deva voltar a tentar pôr a mão no joelho dela na próxima vez que a gente se encontrar. Por hoje já está de bom tamanho, se eu não quiser furar a oportunidade. Então, a gente está sempre reagindo como se fosse um jogo. O próprio comércio é um jogo, as empresas são um jogo. A gente vive num tabuleiro, que é o nosso planeta, que ele já está todo dividido em casinhas, latitudes e longitudes. Quando a gente anda no GPS, no Waze, você percebe isso. Nós somos as peças e tem 1000 regras. Tem regras do trânsito, tem regras da Constituição Federal, tem gente que foge às regras, aí pode ter multas ou não. Isso tudo faz parte das regras do jogo. E a gente pode usar isso na educação, a gente pode e deve usar isso na educação, e é muito interessante o uso corporativo disso também, porque uma empresa é um grande jogo. Um jogo é uma coisa que tem um tabuleiro, que tem peças e que tem regras. É basicamente isso. Inclusive, por exemplo, eu estou falando de uma instituição financeira que eu trabalhei em 2012,
eu era de um departamento que fazia mapeamento de competências, existia um outro departamento que a gente contratou na época, o fornecedor já mudou de nome, não lembro o nome agora, mas enfim, era justamente para montar um ambiente virtual, uma gamificação para contratação, simulando o ambiente de uma agência bancária. Isso foi lá de 2012, né, que era tipo a primeira etapa de um processo seletivo para um programa de treino naquela época. A primeira etapa online era fazer simulação de comportamentos esperados que um profissional deveria ter já começando pelo início da carreira, que seria uma agência do banco pessoa física, que é muito dentro desse contexto que ele comenta. E hoje, cada vez mais as empresas falando de seleção, esse é um recurso cada vez mais utilizado. Que bacana. E, Carlos, de que maneira você acha que um editor pode se destacar dentro da sua segmentação? Como você, que foi escolher o lúdico, você escolhe uma linha, um espaço editorial para trabalhar? Como se destacar dentro da carreira editorial? Bom, depende da empresa onde você trabalha, depende da natureza do produto que você faz. Eu, por exemplo, até recentemente estava trabalhando com material de robótica para o Fundamental 1 e Fundamental 2. Então você tem que se focar nisso, nas competências de engenharia, tecnologia, matemática, chamadas STEAM, né, da sigla em inglês, né? Então isso é o que dá o teu norte editorial. Se você trabalhar numa revista de cosméticos ou do comer bem ou de turismo, você tem que ter essa linha, você tem que entreter o teu público e dar uma informação qualificada. Você deve fazer aquilo que o produto exige que você faça. Eu vou Isso. te fazer uma pergunta. Além das competências técnicas, falando da carreira do editor, no seu ponto de vista, que competências comportamentais esse profissional precisa ter? Muda também de acordo com o segmento? O que você acha que é imprescindível para um profissional fazer sucesso nessa carreira? Olha, a questão comportamental tem um pouco mais de dificuldade em responder exatamente, porque eu conheço gente de tantas... Na sua vivência, Isso. cara. O principal é você fazer bem aquilo que você precisa saber fazer, é ficar muito atento aos detalhes, porque um editor não pode permitir que passem erros. O material que vai imprimir, depois você descobre um erro, você passa vergonha, né? Você tem que pensar no todo. Trabalhar o texto de um jeito comunicativo, que a informação tenha qualidade. Você tem que agregar uma camada de imagens, de ilustração, que valorize esse texto, porque se tem uma massa de texto muito grande, ninguém lê. O texto tem que ser gostoso, tem que ser comunicativo, e você tem que entender do processo gráfico, porque se isso vai ser impresso, se isso vai ser publicado digitalmente, você tem que entender de plataformas digitais. Hoje em dia, com os dispositivos móveis, cada vez mais pessoas estão lendo no seu celular. Há 10 anos atrás não existiam smartphones. Muita gente que lia digital, que eram poucas pessoas, lia na tela do computador. Hoje em dia, quase todo mundo lê no seu celular. Então, se você vai fazer um produto digital, você tem que pensar, enquanto editor, na facilidade da pessoa fazer um scroll, dela poder dar um zoom. Se você vai imprimir, já são outras características. Você tem que estar muito focado em qual é o tipo de produto, qual é o tipo de clientela, qual é o público-alvo e qual é o modelo de negócios. Porque uma coisa é você ficar postando coisas no Insta para ganhar uma rede social e tal. Outra coisa é você fazer um produto que vai ser vendido em lojas, em livrarias e tal. São lógicas diferentes. E você, enquanto editor, você tem que ter o foco no produto final, na entrega, no prazo, no compromisso, como qualquer produto, aliás, né? Posso complementar? Claro. Por exemplo, um ponto que ele tem esse perfil, né? Ele me ajuda, né? Didática para explicar. Eu lembro quando eu conheci, eu não lembro direito, eu lembro que eu te perguntei como funcionava, eu lembro quando você me apresentou o que você fazia. Leigo entendia. Uma pessoa leiga não precisava entender de tecnologia, não precisava ver de educação, que era o meu caso, quando eu te conheci, e você me explicou de uma forma que uma criança entenderia. Né? Então isso também, a comunicação, né, que eu quero dizer, Sim. é um ponto fundamental também. Não, a comunicação é essencial, porque senão você não tem um produto editorial, né? E principalmente se é um material didático, você tem que ter essa atenção, você tem que facilitar. Você precisa poder explicar o que é
uma microbiologia, e eu já trabalhei com esses conteúdos no Senac, eu trabalhei 8 anos no Senac, desenvolvendo software educacional para o ensino de saúde. Então a gente fez um software que ensinava microbiologia, onde os alunos iam ter uma vivência no software de entender o que era uma colônia de bactérias anaeróbias, porque quando eles penetravam no pulmão, a bactéria começava a morrer, porque ela é anaeróbia, ou seja, ela não gosta de oxigênio. E a gente trabalhava esses conteúdos, o que é um ser gram-positivo, os conectores, enfim, todos esses conteúdos, se você faz um trabalho editorial bem feito, ele fica legal de ser entendido. Você tem que ter muito de storytelling, contar uma historinha legal, e que as pessoas entendam e que se produza luz no cérebro delas, né? E antes da gente continuar aqui, agora a gente tem que ganhar dinheiro, né, Kelly? Claro. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta em 1 minuto. Você já pensou em escrever um livro? E o que está faltando para você tirar esse sonho do papel? Agora é a hora de pôr em prática. A nossa equipe da Notícia para o Trabalho te dá todo o suporte, não só para escrever o seu livro, como também para diagramar, imprimir e lançar. Tá esperando o que para começar? De volta aqui na Carreira de Sucesso com Carlos Seabra, editor, escritor, e aqui a gente navegando, mergulhando na carreira do Carlos. Carlos, qual que é hoje o principal desafio do segmento editorial na área escolar? São vários, né? Um primeiro grande na área de material didático são as políticas de governo, porque todas as editoras no Brasil, elas vivem 50% da receita vem das vendas governamentais, o PNLD. E o desgoverno, ele não tem implicado em regras claras do que vai acontecer. As editoras estão muito no escuro do que vai acontecer, e pode acontecer de tudo, do pior ao menos ruim. É mais ou menos o cenário atual. O PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. PNLD. Programa Nacional dos Livros Didáticos. Bem colocado, porque, né, algumas pessoas ainda, vocês são do segmento, vieram, cria do segmento, né, editorial, mas algumas pessoas possam estar nos assistindo ainda não conhecem esse universo. Realmente é uma mágica ainda para eles, né, para saber se entram ou se não entram, se investem ou se não investem nesse segmento. E Carlos, as crianças, elas também de hoje não são as crianças que você começou lá atrás, nem os jovens de formação que você fez, trabalhou em alguns cursos produzindo conteúdo para alguns cursos de formação. Desse expertise que você já tinha, que você começou muito cedo no mercado editorial, e nesse cenário de hoje, o que você está vendo de diferente que tem que ter de preocupação com o livro que você não tinha que ter lá atrás? Olha, eu diria que é o seguinte, o ser humano, seja criança, seja adulto, não mudou muito da época das cavernas para hoje. Basta você olhar nas redes sociais como as pessoas comentam determinadas coisas, o ódio que está presente em várias postagens. Basta a gente ver na realidade a quantidade de assassinatos, de feminicídios que a gente tem. Então a gente vê que a gente ainda não saiu muito da barbárie. A luta pela civilização, ela é um processo sempre contínuo. Eu, sinceramente, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial e até a gente entrar no século XXI, eu achava que o século XXI fosse ser uma utopia e tal. Mas a gente está vendo que a coisa está bem mais complicada. Por quê? Porque tem essa coisa da barbárie, do bicho das cavernas, dos animais ferozes que ainda habitam em nós. Mas ao mesmo tempo nós temos também a poesia, o idealismo, a utopia, que é isso que nos faz ir adiante. O Eduardo Galeano dizia que o papel da utopia é nos fazer dar o primeiro passo em direção a ela. Então a gente precisa de utopias, né? O mundo hoje está muito diferente com a tecnologia, mas ele está muito diferente de um jeito sempre igual. A gente continua tendo miséria, a gente continua tendo guerra, a gente continua tendo fake news, né? Hoje em dia parece que acabaram de inventar as fake news, mas não, elas sempre existiram.
Antes, o rei contratava o seu produtor oficial de fake news. A carta do Pero Vaz Caminha, descrevendo a descoberta do Brasil, de certa forma é uma fake news. Só que ela é até poética, ela é bonita quando fala das Índias com as suas coisas tão bonitas, descobertas, etc. Mas é uma versão. E comunicação é versão. Diz que em política o que importa não é o fato, é a versão. Então esse é o grande algoritmo que a gente, é o grande jogo que a gente está vivendo, né? E nisso nós temos as crianças e os adolescentes de hoje que continuam tendo os mesmos anseios, os mesmos problemas que tinham antigamente. Só que a tecnologia é um amplificador do bom e do ruim. Se você cantar muito mal e eu te der um megafone, você não vai cantar melhor. Você vai incomodar muito mais vizinhos, certo? Porque a tecnologia ela só amplifica. Se você é uma ótima poeta e você publicar nas redes sociais, muito mais gente vai conhecer a tua poesia. Então, nesse sentido, ela está amplificando uma coisa boa. A tecnologia em si não é nem boa nem ruim. E as pessoas, eu acho que elas continuam sendo muito o que elas sempre foram. Claro, com esses desafios que a internet nos traz, a gente tem que ter uma preocupação redobrada, principalmente na área da educação, os desafios são muito maiores. Uma vez o Sérgio Arouca, que é um sanitarista da Fundação da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, ele disse que os médicos hoje eles têm um duplo desafio. Eles têm que continuar lidando com as doenças mais antigas da humanidade, a lepra, cujo nome bonito é hanseníase, a esquistossomose, doença de Chagas, tem várias aí agora voltando, sarampo, etc. E ao mesmo tempo as doenças novas, a AIDS, o pânico, depressão, tem toda uma série de doenças novas, né? E o médico tem que continuar cuidando disso tudo. Um professor também, ele tem que continuar lidando com a indisciplina, com o analfabetismo, com problemas que os alunos trazem de casa e com os novos desafios, que ele está dando aula e de repente o aluno está filmando ele com um smartphone e vai publicar no YouTube. São desafios novos, né? Já pensou? Você dando aula e a produção. Enfim. É realmente uma mudança muito grande de sala de aula. A gente trouxe já algumas pessoas do mercado editorial aqui, mas não posso deixar de fazer a mesma pergunta. Eu sou uma apaixonada por livros. Graças a Deus tive o privilégio de crescer ao lado de uma biblioteca municipal. Meu prédio, pulando um prédio, tinha a biblioteca lá, meu sonho de consumo, né? Eu digo que o cheiro do livro, eu sinto prazer no cheiro do livro. Então, quando até livro digital, eu tô audiolivro já há algum tempo, desde que as crianças nasceram, viu, Carlos? Limpando a casa e tal, eu aderi ao audiolivro. Ah, legal. Né? Porque você vai fazer tarefas de casa, você vai ao audiolivro. Trânsito de São Paulo, audiolivro. Mas eu não consigo imaginar sem o livro, assim. Né? De escrever, ele tem cheiro, eu não sei, os livros de vocês têm cheiro? Meus livros têm cheiro, eu sinto cheiro, eu sinto que te dá prazer. Mas não é o que a gente ouve, né? A gente ouve inclusive que o livro vai morrer. O que você acha? É claro que agora vem os digitais. Até o interessado que me convenceu a ler o livro digital, ele me mostrou algumas vantagens no livro digital. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever, eu gosto de conversar com o autor, né? Agora eu tenho o privilégio de realmente conhecer e conversar com vários autores, como estou conversando hoje no Carlos Seabra. Como você tem visto isso? Como que essas informações chegam? Olha, como é que está o mercado? É o seguinte, o livro digital prometeu muito. Eu, inclusive, lá na editora onde a gente se conheceu, o FTD, né? Eu cuidava dessa parte, de publicar livros digitais e tal. Eu tenho um selo de livros digitais de formação de professores, que é a Oficina Digital, e que são todos gratuitos, inclusive eu tenho 24 livros já publicados, né? Mas infelizmente eles não têm uma audiência muito grande, embora sejam gratuitos. É difícil você conseguir divulgar para todo mundo, né? Eu já achei que o livro digital fosse ter uma carreira muito maior do que ele tem. Porque, na verdade, no Brasil, o grande problema não é o livro digital versus o livro físico versus o audiobook. É o não leitor versus o leitor. Falamos tudo. Nós lemos 1,5 livros por ano. Essa é a média que o brasileiro lê. E nesse número está incluído o livro que tem a maior audiência desde que o Gutenberg começou a imprimi-lo, que é a Bíblia.
A Bíblia está nesse número, nessa média. Imagina, Então, você né, um imagina o cenário. que as pessoas leem de ficção, de Elas vão para a literatura. igreja com ali, quando eles têm a Bíblia, né, agora no celular, né, embaixo do braço. É propaganda. Né, tô lendo, mas não leio. As pessoas não leem. Outra coisa que também falam bastante é que a gente não. Eu escuto cada besteira aqui, mas enfim, né? A gente vai passando adiante, aqui não passando adiante, mas aqui colocando adiante de pessoas que são do meio pra gente sentir, né? Então falam assim: o brasileiro compra o livro pela capa e ele não vai ler. Então não interessa se vai pôr aqui dentro, porque ele não vai ler. É o que passa, né? E aí nós brasileiros não podemos continuar comprando o livro pela capa. A gente tem que comprar o livro, tem que comprar mais livros e tem que ler, né? Como é que também você está vendo tudo isso? Qual o poder da capa, né, na aquisição do livro? É o mesmo poder que tem um rosto de uma pessoa bonita. Você primeiro se atrai por uma pessoa pela sua aparência. Depois o que importa é o que está dentro dela, mas a aparência é a primeira coisa que chama a atenção. A capa do livro também. Tudo é assim. Você se atrai por uma comida quando você olha a aparência e aquilo faz você salivar. Essa comida possivelmente é gostosa. Outra coisa é você comer, depois é fazer a digestão. Tem comidas que depois você passa mal, sente azia e tal, né? Mas o principal é, mesmo a capa sendo bonita, muito poucas pessoas compram um livro. No Brasil. Menos gente ainda lê, mas geralmente quem compra acaba lendo. O nosso maior problema é que as pessoas não leem e não compram. O livro digital, ele no mundo inteiro se revelou ser uma pequena parcela. Inclusive os jovens cada vez mais estão lendo o livro físico. Com essa história da Amazon e outras vendas assim, o livro físico acaba sendo mais vendido, porque as pessoas gostam de ter o livro. Eu sou de uma geração, como você, que sente um prazer quase que libidinoso em cheirar um livro, folhear as páginas. Sentir o livro. Se Delicioso. o livro é novo é porque é novo, tem um cheiro. Se o livro é antigo, como vem um amigo e deu um da minha família, Ramário, falou: olha, chega um sebo pra você, ó, da sua família, tó. É outro cheiro, é outro sabor. Mas o digital também é muito legal. Eu Eu tenho um achar. Kindle e eu leio muito digital. Por exemplo, quando eu viajo e você pega um avião, você fica horas no aeroporto e depois horas dentro do avião. No meu Kindle eu tenho lá algumas centenas de livros e eu vou lendo numa boa. E outra coisa, eu não gosto de anotar em livro. Para mim, Teu livro é aquela cultura antiga. Meu marido também fica bravo comigo que eu Não, eu escrevo. sou de Não, grifar. eu não consegue. grifo. Mas no livro digital eu sou um anotador compulsivo. Eu assinalo, eu ponho notas, etc. Se eu encontro um erro, eu assinalo, faço o erro. Que Olha, se vocês passarem aqui na minha eternizou. estante da notícia, o livro não tiver notas, ou eu não li, ou eu não gostei. O Pois é. suficiente para comentar. E eu Porque eu tenho, preciso conversar com a autora, é uma comichão. e eu tenho livros. E a grande vantagem do livro digital é que quando você põe uma nota, você faz uma anotação, você vê que os outros leitores também puseram uma nota e você pode compartilhar notas com outros leitores, que é uma coisa que no livro físico você não faz. Aí amplia muito mais o relacionamento, né? Sim. E uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar agora para ele é que livro marcou a sua vida. São tantos que é difícil. Quando eu era muito criança, foi Monteiro Lobato. Né? Eu adorava ler Monteiro Lobato. Na minha adolescência, eu adorava o Guerra e Paz, do Tolstói, o Vermelho e Negro, do Stendhal. Eu li vários autores, Jorge Amado, enfim. E o da maturidade do Carlos Seabra, que ele recomenda a pessoa ler, por que recomenda? Olha, eu vou recomendar aquele que eu li mais recentemente e o qual eu estou lendo digital porque eu estou fazendo inúmeras anotações, que é 21 questões para o século XXI, do Harari. Muito interessante e que fala das principais questões do nosso mundo atual. Esse mundo onde a gente tem inteligência artificial, a internet das coisas e o Big Data. Essas três coisas combinadas podem fazer com que 1984, do George Orwell, seja um pesadelo infantil.
né? Porque se a gente não dominar esses algoritmos, eles vão dominar a nossa vida. A gente vê agora que tem eleições ganhas através de algoritmos no WhatsApp que manipulam a mente das pessoas. Aquela psicologia das massas no fascismo, que inclusive o Freud escreveu sobre isso, né? Agora tem o WhatsApp, tem o Facebook à disposição. Então a gente está num mundo onde essas coisas ficaram muito mais poderosas e perigosas, né? Onde, se você pesquisa um preço de sapatos, nas próximas 2 semanas você vai ser bombardeada por propaganda de sapatos no teu Facebook, E no você teu não precisa e-mail. nem pesquisar, você dá uma paradinha na sua tagline lá e já é o suficiente para bombar aquilo. Mais ainda, você pode falar perto do teu celular, porque se o microfone estiver sendo espiado por interesses comerciais, e eu nem falo de agências governamentais de espionagem, enfim, a gente está num mundo onde esses assuntos o Harari aborda nessas 21 eu troco questões de roupa do assim, século ó, XXI. celular bem na gaveta. Isso, faz bem. Se não quiser ter nudes na internet, Troca de roupa, celular na gaveta, Não, hein, gente? adorei a sugestão de livro. Vou ler. é bem legal. E E a gente outra- está colocando, inclusive, para fomentar aqui, todas as entrevistas a gente está se educando para perguntar, porque a gente sempre falava no bastidor, ou apuração pré-entrevista ou pós-entrevista. Agora a gente sempre está colocando durante as entrevistas qual o livro, porque toda história de sucesso, vocês vão ver, pode olhar minhas 900 reportagens aí, as que a gente já está perguntando o livro, tem um livro por detrás. Uhum. Tem um bom livro de alicerce do processo. Hum. E aí a gente, quem gostou e quer seguir o seu caminho, parte de trilhar o caminho, ler bons Tá livros que você certo. recomendou. E outro caminho interessante é também ouvir livro, que como você falou, que no trânsito, Vai se ou cuidando dos educando, né? afazeres de Vai se casa. educando. Inclusive eu tenho 4 livros meus publicados numa plataforma de audiolivros. E como é que a gente YouBook. faz para adquirir? É que no caso esses 4 livros eu tenho publicados na YouBook, YouBook. que é uma plataforma muito interessante, mas ela funciona por streaming, que é como se fosse o Netflix ou o Spotify. Você faz uma assinatura e aí você pode ouvir os livros todos que você quiser. Gente, Você eu paga quero- uma assinatura eu quero mensal. Um desse. Quero um desse. Quer fechar com alguma outra pergunta? Eu tô... Para saber outros contatos e falar com você, tomar um café, como é que a gente faz? Bom, o mais fácil é o e-mail carlos@seabra.com, carlos@seabra.com. sem BR. Sem BR. Muito obrigada, Carlos. Deus Igualmente. abençoe seus trabalhos. Adorei. Prazer mesmo em recebê-los aqui. Que o mercado editorial se reinvente, se reinvente, se reinvente, porque eu tenho filhas, quero ter netos, bisnetos. E que eles possam desfrutar do mesmo prazer que a gente tem da leitura. É o que a gente sonha para o nosso país. Se você gostou dessa entrevista e quer ver o Carlos aqui de novo, ou quer que aqui ele traga aqui, que assunto? O que está te cutucando? O que está te incomodando quando o assunto é carreira? Seja você que já está no mercado, ou seja você que está querendo ingressar no mercado. Mande nos seus comentários. Quem sabe você não seja convidado para vir aqui na redação, ganhar livro, ou um convite vir para o nosso aniversário de 1 ano, onde aqui ele vai estar palestrando, e Sim. o Carlos será convidado, quem sabe estará lá nos prestigiando. Mande aí o seu comentário. Eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade de continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam, e também a toda a nossa equipe, tá bom? Tchau!